Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta e todo este povo, a terra que te dou e aos filhos de Israel. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã te agradecer, Senhor, por mais uma vez poder estar, Senhor, na tua casa e poder compartilhar um pouco da tua palavra a respeito, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, eu creio que o Senhor está neste lugar, eu creio que há um agir de Deus neste lugar a respeito das nossas vidas, Senhor. A sua presença, ela é atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão. Para conquistar. Para conquistar a terra. a terra. A gente pode substituir a palavra terra como promessa. Deus já tem falado a respeito de promessas nessa manhã. E há uma promessa do Senhor liberada para as nossas vidas. Quando nós, e eu queria que você, se puder, bem, se não, pode manter a sua Bíblia aberta aí nesse primeiro livro de Josué, no capítulo 1 de Josué. Moisés, quero te dar uma notícia, nesse momento ele morre. Deus recolhe Moisés. Quem assistiu a novela dos 10 mandamentos, muita gente se entristeceu quando Moisés morreu, mas Deus tem um projeto e Deus, quando ele estabelece e levanta homens, Deus não deixa apenas homens, ele deixa um legado. E o legado de Moisés se estende a Josué. E o que eu fico notando nessa transição, que Moisés, ele era um cara fantástico. Ele tirou o povo do Egito, tirou o povo das mãos de Faraó, conduziu o povo no deserto. Ele era o cara que levava o povo nas costas. Quando o povo reclamava, quando o povo estava fora da direção, era ele que intermediava entre o povo e Deus. Então Moisés, ele sempre era um líder nato. Embora ele muitas vezes não achasse que esse ministério era para ele, mas ele era um líder nato. Então o povo seguia Moisés. E ele era o cara que tomava frente do povo. A ponto de, chegou um momento que Deus falou assim: olha, eu não quero mais saber desse povo, eu vou fulminar todo mundo e não quero saber de nada. Deus se injuriou e Moisés falou assim: Senhor, se esse povo não entrar, eu também não quero ir, não tire o meu nome do livro da vida. Então, a gente começa a perceber que Moisés, ele tinha um amor grande por aquele povo, embora no início ele ficou meio resistente àquilo que Deus tinha falado para ele. Mas veja, quando Deus fala para Moisés a respeito da terra, a respeito do povo, ele faz uma promessa. Ele queria livrar o povo das mãos do Egito, das mãos do faraó no Egito. E a promessa, ela não se estendia apenas a Moisés, ela se estendia ao povo. Olha o que está escrito em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-lo. Eu quero profetizar algo na sua vida nessa manhã. Eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo. Mas se você tem clamado, assim como aquele povo clamou, a palavra de Deus nos diz que o Senhor ouviu o clamor daquele povo. Ele ouviu o clamor daquele povo que vivia debaixo de jugo, vivia debaixo de cativeiro, vivia debaixo de opressão. E sabe o que é mais fantástico? Ele não só ouviu, mas como ele desceu. Ele diz: desci para livrar o meu povo. Nessa manhã Deus te diz o seguinte: eu desço aqui hoje para te livrar, para te libertar, para tirar de você aquilo que te oprime, aquilo que te traz cadeia, aquilo que te traz algemas, aquilo que te carrega peso. Sabe, eu quero dizer algo nessa manhã que fique guardado no seu coração: Deus desce. Se for necessário nessa manhã, Deus desce na sua casa. Se for necessário, Deus desce no seu trabalho. Se for necessário, Deus desce na sua empresa. Se for necessário, Deus desce no seu relacionamento. Mas Deus desce para ouvir o clamor e responder o clamor de alguém. Sabe, queridos, às vezes
A impressão que temos é que tanta luta acontece que Deus não está ouvindo, mas Deus, entre o momento da promessa e até o cumprimento, Ele tem algo chamado que é tempo. E às vezes nós queremos o Deus de já, o Deus que prometeu e que já vai cumprir, mas Deus, quando Ele faz a promessa e te leva para o caminho do tempo, Ele quer te mostrar que Ele é Deus de durante. Durante a tua prova, durante a tua luta, durante enquanto você não chega, Deus está com você. Glória a Deus. E aí ele fala: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Eu não sei qual é a terra que você enxerga, mas a terra que Deus tem para você é boa. Aleluia. Eu acho que você não entendeu. A terra que Deus tem para você é boa. Por mais que esse momento não pareça isso, mas a terra é boa e é vasta. É lugar que é onde você vai colocar as suas tendas, é onde você vai construir a sua casa, é onde você vai construir a sua habitação e vai ficar em paz com o Senhor. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Sabe, queridos, o que às vezes a gente não entende é que muitas vezes a terra que Deus nos prometeu, tem muita gente que já tomou posse. A terra que Deus nos prometeu, a promessa que Deus nos fez, tem muita gente querendo também. E tem muita gente achando que é dono daquilo que Deus prometeu. Só que, no meio desse povo que Deus levanta para chegar até a terra, levanta também um povo ingrato. Levanta no meio deste povo um pouco de gente que começa a reclamar. Sabe, eu conheço muita gente que está dentro da igreja, e eu quero que vocês entendam o que eu falo quando eu falo igreja. Eu estou sendo genérico, eu falo igreja na terra. Eu conheço muita gente na igreja que está vivendo uma promessa de Deus e ainda está olhando para o Egito. Está lá: quando eu estava no mundo, isso não me acontecia. Quando eu estava no mundo, eu tinha um emprego melhor. Quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor. Quando eu estava no mundo, as coisas aconteciam diferente. É claro, é fato. Nós estávamos na mão do diabo. E o diabo sempre vai fazer o melhor para nos agradar. E aí a gente esquece de olhar da onde Deus nos tirou e começa a olhar para o Egito. E começa a requerer de Deus a velha vida. Sendo que Deus, Ele tem um processo que se chama purificação. E a purificação, ela tira todas as sujeiras. Ela tira aquilo que não nos traz benefício algum. Muito pelo contrário, nos deixa sujos, imundos. E às vezes o diabo, ele fica nos encantando com essas coisas. E olha o texto que nos diz aqui: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho eu ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei aos outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei com a minha mão, e vos fareis habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso está em Números, no capítulo 14. Quando o que nós começamos a enxergar? Que Deus tem uma promessa. Só para mim, sim ou não? Não, não. Para todos?
Para todos? Sim. Sim. Há uma promessa para todos. Só que o próprio Deus, Ele olha do céu, Ele começa a perceber quem realmente está observando a promessa. E aí você vai notando que nessa jornada, muita gente vai ficando pelo caminho. São pessoas que não estão com o coração na promessa. Aliás, não estão com o coração em Deus. Começam a murmurar de tudo que Deus faz. Olha o que eles falavam. Lá no Egito nós tínhamos pepino. Lá no Egito nós tínhamos cebola. Lá no Egito nós tínhamos carne. Cara, Deus deu uma promessa boa, vasta, que mana leite e mel. E o povo está querendo voltar a comer pepino. Sabe, quem não tem o olho na promessa se contenta com os paliativos do diabo. Quem não enxerga aquilo que Deus tem para a vida dele, ele sempre está contente com os paliativos do diabo. Paliativo nos relacionamentos, paliativo nos projetos de carreira profissional, paliativo na vida espiritual, paliativo sempre para resolver o momento de agora. Ah, não, eu vou resolver o assunto agora, ou amanhã. Cara, só que tem o seguinte, nós não chegamos na terra ainda, nós estamos caminhando pelo deserto, e eu quero te dizer algo que fique guardado no seu coração: deserto não é lugar de morar, deserto não é lugar de habitar, deserto é lugar de passagem. Por mais que ainda você não chegou na terra que Deus te prometeu, não fica no deserto, não se contente com os paliativos do diabo. O diabo sempre vai aparecer no caminho, te oferecendo, dando ofertas que agradam o seu coração, para que você pare a sua jornada, ou para que você volte atrás. E quantas pessoas estão trocando a promessa por coisas tão pequenas? Coisas tão pequenas. Param a caminhada com Cristo, ou acham que estão caminhando com Cristo. Mas o dia que Deus fala assim, olha, eu vou tirar o paliativo para que você chegue na terra, a pessoa já emburra. A pessoa já... Eu nunca vi, né, mas eu já ouvi falar muito de mula empacada. Quem já ouviu essa expressão? Né? Seu marido, que é da roça, deve ter visto, né? Diz que a mula, quando empaca, não há quem tire ela. Né? Marcos também, né? Não sei. Eu nunca vi. Mas tem gente que é mula empacada. Não vai, trava. Não quer ir. E Deus está falando para você, eu tenho uma promessa. Não, Deus, mas eu quero ficar com pepino, eu quero ficar com carne, eu tenho para você uma promessa. Quer ficar com paliativo? Você não vai entrar na terra. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus empenhou a palavra, Ele não volta atrás. Assim como Ele falou que se você continuar, você vai chegar até onde Ele vai te levar. Sabe outra coisa que a gente nota? Deus tira o povo e coloca para trilhar no deserto. Só que Deus não fala em nenhum momento para parar. Deus fala, anda, marcha, caminha. E tem gente que nessa caminhada de deserto fica parado. Mesmo que as coisas estão trazendo danos a essa pessoa. E a pessoa está parada. Não continua. Sabe o que acontece quando você para no deserto? Durante o dia, o calor ele excede os 50 graus. E você corre um sério risco de morrer ou queimado ou de insolação. E durante a noite, o frio é muito intenso. São temperaturas abaixo de zero. Também é danoso. Então é necessário que você não fique parado no deserto, porque você vai sofrer danos. Só que você consegue aguentar uma noite, um dia, 2 dias, 3 dias, 3 noites. Mas chega um momento, você não aguenta mais. O seu corpo não suporta. E você começa a desidratar. A sua pele começa a rachar. E você vem a morrer. Pessoas que param no meio do caminho da promessa, elas morrem. E não conseguem voltar.
e não conseguem chegar? Ou será que o próprio Deus, às vezes eu fico pensando, como que o povo podia ser tão ingrato? Como que o povo podia ser tão incrédulo? Deus, durante o dia, coloca uma nuvem para proteger eles do sol. E durante a noite, coloca uma coluna de fogo para aquecer eles. E o povo ainda achava que Deus não estava com eles e estava assim, descontente com o que estava acontecendo. Será que nos dias atuais não é a mesma coisa? Pergunto para você, e não me responda para você mesmo. Quantas promessas Deus já cumpriu na sua vida? Ou melhor, quantas coisas Deus já fez na sua vida sem mesmo prometer? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas vezes Deus ouviu a sua oração? Se Deus não ouviu nenhuma oração sua, olha, eu vou te convidar a gente sentar e trocar uma ideia, porque alguma coisa está errada. Se Deus não ouviu exatamente nenhuma, vamos sentar e rever os nossos conceitos. Mas nós temos visto Deus falar, Deus fazer, e nós estamos como esse povo, falando, Deus, eu quero voltar atrás. A gente começa a perceber que também o povo ingrato, ele além de não ter paz, ele começa a tirar a paz dos outros. E o povo, ele começou a azucrinar tanto Moisés, e ficava todo o tempo levando tantas questões para Moisés, questões desnecessárias. Na verdade, eu acho que Deus instituiu os diáconos desde lá daquela época, né? Só não deu o nome de diácono, né? Porque a ponto de o sogro de Moisés falar assim, separa alguns homens para poder resolver as questões do povo, né? Porque senão você vai ficar louco, todo mundo te traz um monte de coisa para você resolver, separa alguns homens para resolver algumas questões. Mas eu quero pontuar aqui, muitas vezes a nossa dependência espiritual a respeito de algumas questões. Pessoas que não se identificaram ainda com a palavra de Deus e não entenderam a promessa, elas ficam a todo tempo levando seus problemas para que outros resolvam. Sendo que elas não assumem uma postura diante de Deus e falando assim, Senhor, eu estou aqui para poder resolver as minhas questões. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que ter um orientador espiritual, ou que você não tenha que ter alguém para se aconselhar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que tem gente que não resolve nada. O povo estava com falta de água, vou falar para Moisés. O povo brigou com o marido, vou falar para Moisés. O povo brigou com o filho, vou falar para ele. Isso é fato, lê o texto da passagem, você vai ver que todas as questões o povo levava para Moisés. Aí Moisés, olha o que eu acho interessante também, é que Moisés orientava. Aí Moisés subia no monte para falar com Deus, o povo fazia tudo ao contrário. Caramba! Usa não sei quem, usa até o capeta para poder falar. Estou falando sério, uma vez um amigo meu, eu acho que eu já contei isso para vocês, ele entrou no elevador e tinha uma mãe de santo que era a vizinha dele. Ela estava toda paramentada, né, com seus colares, com seus turbantes, né, e ele olhou para ela e ela olhou para ele, ela virou para ele. E aí era povo brigando, era povo levantando bezerro de ouro, a ponto o povo, ele era tão chato, tão desagradável, que conseguiu influenciar os próprios irmãos de Moisés. A ponto de fazer com que os próprios irmãos de Moisés aprovassem eles levantarem o bezerro de ouro. Sabe, nós temos que ter maturidade espiritual para entender aquilo que Deus nos fala e nos seguir. Sabe o que Deus mais requer de nós na palavra dele inteira? Inteira. Obediência. Se nós obedecemos a Deus desde o início, seguir a regra, às vezes a gente pede um mapinha para Jesus e Jesus manda um mapinha de tudo aquilo que nós temos que fazer a respeito da palavra dele.
Se nós fizermos tudo que Deus mandar, vai dar tudo certo. Deus já deu a terra, Deus fez a promessa, mandou o plano, mandou a pessoa que vai te orientar, e às vezes a gente está completamente andando fora da direção de Deus. Bom, concluindo, Moisés ficou tão injuriado com aquilo, que chegou um momento que Moisés perdeu a língua. Aí Deus falou assim, o povo veio mais uma vez reclamar. Ó Moisés, não tem água. Daí lá vai Moisés consultar Deus, fala, Deus, não tem água, não tem água. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, ó, vai e fala a rocha. Eu não sei o que passou pela cabeça de Moisés, mas eu acho que acho que a cena foi mais ou menos assim, tá bom, Deus. O povo falando, Moisés pega, olha para a rocha, pega a vara e quer água, povo, toma água. E aí, eu acho que foi isso. Ele estava tão injuriado, e aí começou a sair água. Aí cai quem pagou o pato? Moisés pagou o pato. Aquele que era para ser o mais abençoado foi o cara que foi prejudicado, porque ele foi o cara que Deus levantou para tirar o povo do Egito. Ele foi o cara que suportou aquele povo por 40 anos no deserto. Ele foi o cara que conduziu, aguentou a murmuração do povo, e ele sofreu todas as penas. Aí Deus chega à beira do Jordão assim e fala assim, vem cá Moisés. E aí Moisés, Senhor, pois não, Senhor. Está vendo aquela terra, meu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ver. Imagina a cara de decepção de Moisés. Como assim, Deus? Eu não vou ver. Deus falou assim, ó, é para você falar a rocha, não é para você ferir a rocha. Só que Moisés, ele era tão obediente a Deus que ele nem tentou contra-argumentar. Porque ele sabia toda a pena que era a desobediência. E ele simplesmente aceitou o fato de que ele errou. E a consequência era que ele não entraria na terra. E aí, Deus recolhe Moisés e levanta Josué. Deus chama Josué e fala assim, ó, meu servo Moisés é morto. Essa história se encerra aqui. Você fica com o legado. Deus nessa manhã nos chama como Josué. O que passou, o que está de errado, tem que ficar para trás. É fato que você vai se entristecer, porque muitas pessoas ficaram no caminho. Muitas pessoas morreram no deserto e também não vão entrar na terra. Mas há uma promessa a seu respeito. E Deus dá uma pausa naquele momento para convidar o povo a atravessar o Jordão. Só que antes dele convidar o povo, através de Josué, juntar o povo para atravessar o Jordão, ele vira para Josué e fala assim, olha, vamos ler lá? Capítulo 1 de Josué, senão a gente vai aqui no livro, né? Primeiro capítulo de Josué, no capítulo 1 e o versículo 6. Quem achou, lê em voz alta. Quem achou primeiro, lê em voz alta. Josué 6 em diante. Pode ler. Pode ler. Está com vergonha? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Continua. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus, quantos querem ser prósperos aqui? Quantos querem ser felizes? Quantos querem ser abençoados? Deus chega para Josué e fala exatamente assim, ó: eu vou te prosperar, eu vou fazer você ser abençoado, eu vou fazer você ser feliz. Só que no português traduzido para o dia de hoje, ele fala assim, ó, vai ser difícil pra caramba. Porque ele fala assim, olha, esforça-te. Você já viu alguém se esforçar por algo que é fácil? Você vê os caras da Croácia, daqui a pouco vão jogar, os caras passaram por 3 prorrogações, é a primeira final que os caras chegam. No último jogo eu vi os caras terminando o jogo com cãibra, a gente deitado no gramado com cãibra, não aguentando continuar o jogo. E os caras deram o máximo deles para poder chegar onde chegaram. E às vezes nós queremos a promessa de Deus, sendo que Deus, Ele já tinha falado, já estava na conta. Ó, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E Ele ainda ressalta mais 3 vezes, esforça-te. E sabe o que é pior? Ele fala assim, ó, em algum momento você vai desanimar. Em algum momento vai vir a tristeza. Em algum momento vai vir o cansaço. Mas continua se esforçando, porque quem está te mandando sou eu. Então, quando você chegar no momento de desânimo, lembra que quem está com você, quem te fez a promessa, foi aquele que é fiel para cumprir. E que você tem um alvo, que você tem um objetivo, que você tem um foco. Sabe, muitas vezes, você sabe o que significa a palavra pecado? Além de tudo aquilo que nos afasta de Deus, ela tem uma outra tradução. Quem sabe? Errar o alvo. Exatamente. Nossa, Marcos, eu acho que você vai começar na aula, cara. 10 mil pontos por Marcos. Exatamente. Pecado, errar o alvo. Às vezes os nossos pecados nos fazem perder o foco, nos fazem errar o alvo. Você já viu aquelas corridas de 100 metros rasos nas Olimpíadas, onde todos os tempos, todos os recordes são batidos? O cara treina 4 anos para chegar até aquela Olimpíada. Aí imagine você, o Usain Bolt, ele se prepara e aí o cara dá o tiro e ele sai em zigue-zague. Quem já viu isso? Você já viu? Eu nunca vi. Ainda faz assim, ó. Não, isso eu não vi. Ele não sai da faixa. Ela é assim, ela pega. Quem já viu? Alguém pular de faixa? Já viu, Bibi? Não. Quem já viu? Ou quem já viu o cara, ele sabe que a chegada é lá e ele vai dar a volta ao contrário? Não. Por quê? Porque o cara tem uma meta, o cara tem um alvo, o cara tem um foco. E a nossa meta, o nosso foco, é a nossa promessa. A terra que Deus nos prometeu. E aí ele dá todas as dicas necessárias para que nós cheguemos a essa promessa. Que é a principal. Não te aparte do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Existe uma fórmula? Existe. E todas elas estão inseridas na palavra de Deus. E aí o Senhor encerra dizendo assim, ó, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E quantas pessoas não chegam até a terra porque não traçam, melhor, até traçam o caminho, mas esse meu GPS me levou pela Bandeirantes, fez eu dar uma volta, eu falei, puxa, se eu tivesse pego o guia que eu tenho lá em casa, né, teria chegado muito mais rápido. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos
com o GPS do diabo. Estamos desviando a rota, desviando o caminho. E às vezes, queridos, a gente até acerta, mas Deus tem o tempo para cumprir a promessa na nossa vida. E sabe quem atrasa esse tempo? Somos nós mesmos. Porque a gente acha que há um tempo de preparação para que você possa receber a promessa. Imagine se Deus prometesse e logo em seguida o povo que saiu do Egito entrasse na terra. Ia entrar um povo na terra ingrato, mal agradecido, murmurador, que não estava nem aí para Deus. Então, o tempo que Deus te leva entre o momento que Ele te fala da promessa e até Ele cumprir, Ele está te preparando para receber a promessa. Eu conversava com a Raquel, eu já quero encerrar. Esses dias eu falei assim, eu entendi porque que Deus ainda não encheu a casa Coinonia e a gente não lotou e não quebrou tudo, já não alugou outro prédio. Eu falei, cara, que com 50 crentes tem dia que eu não durmo. Imagina se Deus colocar 300. Você tá risado porque não é você que ora de noite por vocês. E eu fico feliz por isso, mas eu fico pensando, Deus, imagine só se chegar 300 pessoas aqui hoje, eu vou sentar na calçada e chorar, vou colocar um anúncio no jornal, contrata esse pastor. Porque Deus não cumpriu a promessa ainda, porque Ele tem um tempo de preparação, e assim como Ele está preparando vocês, Ele também está preparando o meu coração. Amém? Levante sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Diga assim, eu tenho uma promessa. Uma promessa. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu vou me desanimar. Eu vou me desanimar. Me entristecer. Me entristecer. Mas o Espírito de Deus Mas o Espírito de Deus vai me alegrar. vai me alegrar. Vai me dar força. Vai me dar força. Vai me renovar. Vai me renovar. Para eu cumprir Para eu cumprir tudo aquilo tudo aquilo que Deus tem na minha vida. Que Deus seja da minha vida. Pai, eu quero abençoar o teu povo nessa manhã. Quantos nessa manhã, Senhor, estão atravessando, Senhor, por um momento difícil? Momento de deserto, momento de ser tratado, momento de ser trabalhado. Senhor, nós vemos quantas pessoas do nosso lado, Senhor, que caem, que morrem, que ficam no meio do caminho. Porque talvez nesse deserto, Senhor, elas pararam para murmurar. Mas eu quero nessa manhã, Senhor, acreditar que há um povo aqui que está com o olho na promessa, que está com o coração, Senhor, guardado na promessa. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos ajudar a continuar, Senhor, na nossa jornada, para fazer a tua vontade. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus.